Oi, estudantes da EJA, tudo bem? Professores da EJA, tudo bem com vocês também? Vamos ter aula de história? Então vamos lá. O que é IBAMA mesmo? Quem assistiu à aula do professor Alex sobre siglas sabe que nem sempre as siglas são diretas. É o caso da sigla IBAMA, mas vamos lá. IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA, então, apreendeu equipamentos e prendeu infratores no município de Paula Freitas, no Paraná. Eles apreenderam retroescavadeiras, motosserras, caminhão e 10 infratores que estavam fazendo corte do Pinheiro do Paraná, em uma região ali, no município de Paula Freitas, no Paraná. Ora, isso é proibido. Vejam ali no mapa, por favor, onde fica a região de Paula Freitas. Por quê? A partir de agora, nós vamos conversar sobre essa região ali próximo a esse município do estado do Paraná. A araucária, o pinheiro do Paraná, é uma espécie ameaçada de extinção. O desmatamento dessa espécie começou há muito tempo no nosso estado e precisa ainda ser combatido. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque há muito tempo, na história do nosso estado, houve um momento em que o desmatamento foi de grandes proporções, foi avassalador. O desmatamento do passado gerou consequências que são sentidas até hoje. Vejam na imagem como era feito o corte do Pinheiro do Paraná, árvores enormes cortadas no serrote, né? E além do desmatamento da espécie, da árvore em si, quando se tirava a árvore, arrancavam também outras espécies nativas, por exemplo, a erva mate. Quando sofre a flora, sofre também a fauna. Vejam as onças, né? A flora é a vegetação e a fauna são os animais, né? Então, ao desmatar a floresta, os animais também ficam sem ter para onde ir. E nesse caso, a onça representava um perigo, uma ameaça para os homens e foram abatidas. Essas onças foram abatidas naquela região, na época em que houve um desmatamento no nosso estado de grandes proporções. Vamos conhecer essa história, então? Vejam lá um carregamento de madeira. Essa história tem muito a ver com a araucária. Você sabia que o Paraná já fez divisa com o Rio Grande do Sul? Você sabia disso? Imagine o mapa do Paraná, que eu sei que você está acostumado a ver o mapa do Paraná. No jornal diário, quando tem a previsão do tempo, nós vemos o mapa. Imaginem o mapa do Paraná fazendo divisa com o Rio Grande do Sul. Isso já aconteceu. Vejam no mapa do Paraná de 1911, mapa do Romário Martins. Romário Martins também já é nosso conhecido. Já falamos da Casa Romário Martins aqui no Largo da Ordem, em Curitiba. Lembram-se daquela casa branca de janelas verdes? Pois é. Mas Romário Martins foi um defensor e este mapa servia de estudos justamente para discutir essa questão. Lembrem-se, vejam o contorno do mapa em destaque, são os rios. Lá em cima, o rio Paranapanema, no oeste do estado, o rio Paraná. Mas vamos ver os limites direitinho no estado, neste outro registro aqui. A província do Paraná, criada em 1853, tinha como limites gerais: ao norte, o rio Paranapanema, a leste, as serras do Mar e Serra do Espigão, e a oeste, os rios Paraná e Pipiri. E ao sul, o rio
Uruguai, fazendo divisa com o Rio Grande do Sul. Então, antes de 1917, muitas localidades que atualmente nós conhecemos como municípios pertencentes ao estado de Santa Catarina eram localidades dentro do estado do Paraná. Querem ver? São Bento do Sul era no Paraná. Chapecó era no Paraná. Outra, Timbó Grande era no estado do Paraná. Três Barras também. Canoinhas era na região do estado. Curitibanos e Porto União. Então, eram cidades que estavam dentro do espaço do estado do Paraná. A Guerra do Contestado, então, foi um conflito, foi uma guerra com várias batalhas que aconteceu com os camponeses, com os sertanejos, com as pessoas que moravam nessas localidades, naquela região. Vamos juntando as peças do quebra-cabeça, vamos juntando, reunindo informações para vocês irem entendendo essa história direitinho. A guerra aconteceu numa área de aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados. É bastante chão. Vejam lá, ali tem o mapa dos 3 estados, a região sul, e onde nós colocamos essa flecha vermelha é essa região onde aconteceu a Guerra do Contestado. Aqui nesse outro mapa, vocês podem observar toda a região que era uma região do estado do Paraná e onde estava o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse pedaço de terra era muito rico, né? Tinha a floresta de araucária, tinha muita madeira de alta qualidade, tinha a erva mate. Então as pessoas realmente foram para essa região rica. Essas batalhas da Guerra do Contestado ocorreram entre quem? Ocorreram entre os imigrantes que vieram para o país colonizar, povoar o país, entre os caboclos, que eram então ali os indígenas com os portugueses, com os negros, e os soldados do exército, né, que nós chamamos de legalistas, que vêm para apaziguar, organizar, né, mas vêm no momento de conflito. Então, desde 1876, a região era colonizada por imigrantes europeus, como, por exemplo, os poloneses, os italianos e os rutenos. Rutenos, professora? Sim, rutenos eram os ucranianos, certo? Antes, era uma etnia. Vejam, observem na imagem a vestimenta dos imigrantes ali, a imigrantes americanos e rutenos, e vocês já vão entender por que eram imigrantes americanos nessa imagem. Pela vestimenta deles, nós podemos perceber realmente gravata, chapéu, blazer, né? Eram roupas realmente diferentes de pessoas que são originalmente do campo. A região também era povoada pelos indígenas Caigangue, Botocudo, Xocleng. E nas vilas fundadas pelos tropeiros curitibanos, também viviam aqueles que se desgarraram da Revolução Federalista. Lembram-se da aula anterior? Lembram-se dos tropeiros que lá da cidade, lá de Viamão, no Rio Grande do Sul, iam até Sorocaba, São Paulo, levando o gado para venda? Então, foram criando povoados e foram criando vilas. E após o final da Revolução Federalista,
que já tinha sido acomodada a situação nessa época, então as pessoas foram viver nessas vilas, nesses povoados também. Então havia uma diversidade muito grande de pessoas. Bem, em 1910, o governo brasileiro concedeu a uma empresa norte-americana, isso é importante, prestem atenção, a construção de um trecho da ferrovia num território paranaense. Era a Brazil Highway Company, que nós vamos chamar de Highway. Essa empresa que vinha construir esse trecho da estrada de ferro no nosso estado era como uma filial de uma empresa grande chamada Lumber, uma empresa norte-americana que nós também passamos a chamar de Lumber porque assim ela era conhecida, a Lumber, ok? Essa empresa pertencia ao magnata norte-americano Percival Farquhar. E a empresa de Farquhar, com a falta de mão de obra para fazer uma ferrovia, uma estrada de ferro de São Paulo até o sul, precisava de mão de obra. Então, ele contratou pessoas de outros estados também, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Quem precisasse de emprego, ele chamou para trabalhar na construção da estrada de ferro. E a construção da ferrovia se deu. Vejam os vagões prancha, colocavam as coisas sobre esses vagões. Bem, não tinha cobertura. Ali eles estavam abrindo a estrada de ferro ainda. Não havia realmente nada, abrindo o caminho. Uma grande aventura, né? E exigia muita mão de obra. Estamos vendo essas imagens graças ao trabalho do fotógrafo, né? Nesse caso, o fotógrafo Jansson, que foi um sueco radicado no Brasil. Ele fotografou este período, também fotografou outras questões muito importantes. A fotografia é um documento histórico e graças a ela e a outros documentos é que nós hoje podemos entender tudo isso que aconteceu. Enfim, os imigrantes com dificuldades na lavoura também buscaram emprego na Lumber. Vejam ali nessa imagem que é muito interessante, as pessoas estão sobre aqueles vagões prancha que nós vimos na imagem anterior. E ali aparece, muito típico, um imigrante, né, com traços de imigrante realmente europeu. Outras pessoas ali também. Logo atrás tem uma mulher, uma criança, protegendo-se em um guarda-chuva, né, protegendo-se talvez do sol, enfim. Eram vagões que não tinham proteção. E quero tentar com vocês observar bem ao fundo dessa imagem algo bem interessante, porque à medida que eles construíam a estrada de ferro, quando eles terminavam um trecho, eles se deslocavam para outro trecho seguinte e levavam no vagão prancha as casas também. Então, no fim, lá em cima dessa imagem, aparece uma casinha. Ela está sobre um vagão prancha, a casa inteirinha. Então, eles carregavam toda a mudança para ir para outro trecho, outra localidade e dar continuidade ao trabalho. Bem, havia um cenário de desigualdade, de diversidade de pessoas que vocês já viram e também de misticismo religioso na região. Era uma região muito bonita, muito rica e haviam monges que pelo menos 3 monges viveram nesses campos das florestas de Araucária. E o monge João Maria foi um deles. Ele era uma pessoa que usava ervas medicinais para curar doenças. E as pessoas procuravam o monge João Maria por conta dessa cura, dessa orientação. E ele atuava então como um líder espiritual.
A luta pela terra, as desigualdades, né, a violência, a falta de diálogo, todas essas questões levaram a uma crise e fez com que estourasse a guerra. E o exército acabou usando forças desproporcionais. Até 2 aviões foram usados nessa guerra. Logo no início, um avião caiu, né? Infelizmente caiu, mas um avião foi usado. Havia necessidade de usar um avião nessa guerra, mas enfim, foi uma guerra com muitas mortes, né? Mas, vejam, o contestado, isso é importante a gente saber, não foi uma guerra por limites territoriais. Não foi uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. Não foi. Foi causada pela concessão das terras a uma empresa, que na época era uma empresa estrangeira. E essa empresa desapropriou a terra das pessoas que moravam lá. Vejam que depois da conclusão das obras do trecho da ferrovia, que ia de Sengés até Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, a Highway recebeu do governo federal 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para explorar como quisesse. E foi o que a empresa fez. Explorou 15 quilômetros de cada lado do trilho do trem, ao longo desse trecho todo. E Farquhar, então, desapropriou quase 7.000 quilômetros quadrados de terras já ocupadas há muito tempo pelos poceiros, colonos, imigrantes, camponeses, todos que estavam morando naquela região há muito tempo. Todas aquelas pessoas que nós viemos citando até agora moravam nesse espaço, nessa terra. O governo brasileiro firmou então esse contrato com a Highway e declarou essas terras devolutas, como se ninguém vivesse lá naquele período. O que é terra devoluta? É uma terra pública, sem destinação, que nunca foi patrimônio de ninguém. A pessoa pode morar na terra, mas ela não tem, a terra não é dela. E essa foi a discussão. Aí a decisão da concessão foi feita a Highway, a empresa, contrariava a Lei de Terras de 1850, que foi o motivo pelo qual os imigrantes vieram. Eles receberam a terra para colonizar, para plantar, para povoar. Bem, mesmo assim, o governo do Paraná reconheceu os direitos da ferrovia. Afonso Alves de Camargo era advogado e estava como vice-presidente do estado do Paraná. Mas acabou como defensor, como advogado, da Highway Company. E ele obteve a vitória judicial para a ferrovia contra os detentores tradicionais da terra daquela região. E o posicionamento dele foi muito criticado. Ele respondeu, dizendo que mais do que foi feito era impossível se conseguir para o Paraná na aflitíssima situação. Ele também certamente sofreu muita pressão. Os colonos que perderam o direito às terras juntaram-se aos trabalhadores demitidos pela ferrovia e aos seguidores do monge. Os fazendeiros que também estavam perdendo as terras para a empresa de Farquhar, porque ele estava desapropriando, também juntaram-se aos liderados pelo monge. Então vocês podem imaginar o tamanho do conflito. Enquanto isso, a imprensa no centro da cidade, na capital, chamava esse conflito de diversas maneiras. Guerra Santa, Guerra dos Fanáticos, Guerra dos Jagunços, Guerra Sertaneja, Movimento do Contestado, entre outros. Quem estava distante
Quem não sabia o que estava acontecendo realmente não dava para entender, não é mesmo? Vejam no jornal de 1914, naquele tempo escrevia-se diferente. O que eles escreviam? Abre aspas. No sul, continua a matança periódica dos nossos bravos soldados do exército que, presos em emboscadas, caem vítimas das balas dos fanáticos. Esses fanáticos estão cheirando a outra coisa que a prudência por ora manda calar. Fecha aspas. Vejam, sem saber de que lado ficaríamos, né? Interessante, a língua portuguesa, ela vai mudando, viram? Assim se escrevia em 1914. Bem, Afonso Alves Camargo, o advogado, então, já como presidente do Paraná, assinou um acordo em 20 de outubro de 1916. E o Paraná perdeu muitas de suas terras. Vamos ouvir agora um trecho, uma explicação do historiador Paulo Pinheiro Machado sobre tudo isso que aconteceu. A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja com as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do sul do Paraná, que aconteceu entre 1912 e 1916. Entre as razões, né, desse conflito, dessa guerra camponesa, verdadeiramente, né, a gente pode considerar, né, a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro no seu ramal norte-sul, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e no seu ramal leste-oeste, entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia implicou em deslocamento compulsório de grande quantidade da população sertaneja, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, né, de um território que era oficialmente terra pública, terra devoluta, mas que foi apropriado pela companhia ferroviária. No geral, o movimento ele teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que eram seguidores de um curandeiro, do José Maria. Mas com o crescimento da ação policial e militar, das polícias estaduais e do Exército, esse movimento foi agregando descontentes de todo o Planalto, principalmente dos pobres. Então, num determinado momento, pelo menos no ano de 1914, isso é bem claro, é uma guerra de pobres contra os ricos, né? É uma guerra daqueles que queriam formar as suas comunidades autônomas, que eles chamavam de cidades santas ou quadros santos, num local onde todos viveriam em comunhão de bens, né? E que era uma negação da própria ordem republicana, né? Era uma negação da concentração fundiária, do poder dos coronéis da Guarda Nacional, da força da polícia, do Exército e da Companhia Norte-Americana Ferroviária sobre eles. Na área das ciências humanas mesmo, desde a época da guerra, há várias obras publicadas, né, de militares, de cronistas, de historiadores regionais, né? Então, o número de obras que tem sobre o contestado é até muito mais volumoso do que há sobre Canudos, na Bahia. No entanto, o contestado não teve a visibilidade pública, né, que teve outros movimentos sertanejos, né? E esse silêncio sobre o movimento, ele pode ser o resultado de um somatório, né, de várias questões. Primeiro, porque o próprio Estado catarinense nunca quis
transformar o contestado em algo memorável, né? Ou seja, a oligarquia local resolveu esconder o contestado, construir a imagem de um Estado branco e europeizado e esconder o contestado, que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mestiço, né? Essa é uma questão que eu acho que é importante. Viram como somente anos depois a gente tem uma ideia um pouco mais clara de como as coisas podem ter de fato ocorrido? Viram por onde passava a linha do trem cortando os estados e aquela região? E aquela região é mais ou menos a mesma região onde aconteceu aquele desmatamento ilegal que vimos no início da aula? Vamos ver mais um pouquinho da explicação do historiador para finalizar o trecho. A memória do contestado e a própria historiografia desse movimento, ela ressurgiu com muita força a partir do final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira, né? Com o ressurgimento dos movimentos rurais, a ocupação da fazenda Burro Branco, o movimento dos atingidos pelas barragens no Rio Uruguai, em Santa Catarina, a luta pela reforma agrária, tudo isso foi criando, né, um ambiente favorável à retomada das lembranças e dos estudos sobre o movimento do contestado. Viram como a história se repete? Por isso a gente precisa estudar para não cometer, para entender e não cometer os mesmos equívocos, né? Mas vamos ver agora, com relação à natureza, o que aconteceu. A Lumber e as suas grandes serrarias. Em 1910, começaram a ser construídas em Calmon e em Três Barras duas grandes serrarias. Vamos ver lá onde ficava Calmon, na região da Guerra do Contestado. A serraria maior ficava em Três Barras e possuía uma tecnologia muito avançada para a época. Percebam que o machado, as serras foram substituídas por um equipamento muito moderno e, infelizmente, ajudou a devastar imensos pinheirais. Durante muito tempo, essa serraria foi a maior da América do Sul, com 1.800 operários aproximadamente. Vejam a serraria Lumber, como era grande para a época, início do século XX. O local era quase uma cidade, com 214 casas para os chefes, com água encanada, com energia elétrica, fábrica de gelo, sala de cinema, hospital. É claro, tudo construído com madeira, né? Vejam lá, essas eram as casas dos diretores, né? E a Lumber era protegida por pistoleiros, homens contratados, né, que vigiavam os operários. Ali era quase uma milícia, né, armada, que protegia as serrarias de possíveis ataques lá em Três Barras. E a ação da empresa, então, foi devastadora na região. E toda a madeira foi exportada, não restou pinheiro, imbuia, peroba e outras madeiras de lei na região. Vejam o tamanho, o diâmetro desta tora que estava sendo carregada, desta e da outra, todas enormes.
e as árvores cortadas que viravam tábuas lá na serraria em Três Barras. Vejam, a ferrovia passava no meio da serraria e já iam carregando, fazendo o carregamento da madeira, das tábuas de madeira. Essa imagem fala por si. Vejam quantas árvores foram derrubadas. Madeira de lei é assim chamada, é uma madeira de alta qualidade. Por quê? As árvores, como o pau-brasil, por exemplo, só podiam ser cortadas no Brasil com autorização da corte portuguesa. E foi a partir daí que passaram a ser chamadas árvores e madeira de lei. A Lumber funcionou até 1950. O Percival Farquhar comandou até 1938 e depois a empresa foi nacionalizada pelo Getúlio Vargas. As serrarias da Lumber, a desapropriação das terras foram determinantes para que ocorresse a Guerra do Contestado. Na Batalha do Irani, que foi a primeira batalha em 1912 dessa guerra, morreram os dois líderes, o líder do exército, que era o coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho, e o líder monge José Maria, que era o líder dos camponeses, das pessoas detentoras, né, da terra, tradicionalmente os que moravam já na terra. Coronel João Gualberto sim, aquela avenida João Gualberto no centro da cidade de Curitiba, que passa ali na frente do Colégio Estadual do Paraná. E isso foi logo no começo, foi a primeira batalha da Guerra do Contestado, foi a Batalha do Irani. E vemos aqui o Coronel João Gualberto na última foto dele antes dessa batalha. Ele está ali no cavalo. Vejam, é preciso aprender com a história. Se essas pessoas soubessem da Guerra do Contestado, talvez não estivessem lá fazendo esse desmatamento ilegal. Se soubessem de tudo o que já aconteceu por conta do desmatamento da araucária, não é mesmo? Vamos fazer algumas anotações? Peguem o seu caderno e vocês têm um tempinho para registrar a questão no caderno. Registrem o nome do nosso componente, história, a questão número 1 sobre a Guerra do Contestado, responda quando ocorreu e onde, e nós já voltamos para fazer a correção, ok?
Vamos ver se a gente fez o registro direitinho? Sobre a Guerra do Contestado, responda. Quando ocorreu? Se você registrou que ocorreu... Se você registrou que ocorreu de 1912 a 1916, você acertou. Isso mesmo. Durou todo esse tempo a Guerra do Contestado. E onde ocorreu a Guerra do Contestado? Ocorreu no Paraná, porque toda aquela região era do Paraná. Mas é possível também entender que, se você respondeu que ocorreu entre o Paraná e Santa Catarina, de uma perspectiva atual, sua resposta também pode ser considerada correta, certo? Vamos adiante na atividade. Por que ocorreu a Guerra do Contestado? Anotem essa perguntinha no caderno e nós já voltamos para fazer a correção, certo? Então, vamos explicar por que ocorreu a Guerra do Contestado. Porque houve a concessão de terras para uma empresa estrangeira. Se você respondeu algo parecido com essa resposta, você acertou. Essa é uma resposta aceitável do motivo pelo qual ocorreu a Guerra do Contestado. E se você explicou também que houve exploração de mão de obra e de recursos naturais, e por isso aconteceu a Guerra do Contestado, também está certo dizer dessa forma, porque houve sim uma exploração de mão de obra na construção da ferrovia, no trabalho das pessoas e dos recursos naturais da floresta. As pessoas que já moravam na região também se revoltaram com relação a isso. E ainda a desapropriação indevida das terras. Se você também respondeu algo que se aproxime
a isso, a desapropriação indevida das terras, das pessoas que já moravam na região, você também acertou a pergunta do porquê aconteceu a Guerra do Contestado. Muito bem, vamos adiante. Número 2. Quem eram os detentores tradicionais da terra na região do Contestado? Anotem essa questão no caderno e nós já resolvam e nós já voltamos para fazer a correção. Então, quem eram os detentores tradicionais da terra na região do Contestado? Quem é que morava lá antes, tradicionalmente? Os indígenas, os imigrantes, todas as pessoas que há muito tempo já viviam lá. Essa é a resposta. Se você escreveu algo parecido com essa resposta, você acertou. São as pessoas que originalmente, que tradicionalmente, que já moravam lá antes, não é mesmo? E os povos originários, que normalmente nós chamamos os indígenas, que são os povos originários da nossa terra. Espero que vocês tenham gostado da aula e nós trouxemos uma mensagem de paz. Uma mensagem de paz da Malala, Prêmio Nobel da Paz de 2014, dizendo que a educação é a única solução. Muito obrigada e até a próxima.